Olá, eu sou a professora Franciele e vou assumir as aulas do primeiro ano com vocês no lugar do professor Vanderlei. Espero que vocês gostem, que vocês entendam bem a matéria, vão tirando dúvida com os professores caso surjam, tá? Então, nessa primeira aula, a gente vai fazer uma retomada dos conteúdos que foi trabalhado com o professor anterior, tudo bem? Então, o que ele começou dizendo lá para vocês? Vamos ver aqui. Primeiro, uma notícia falando aqui a respeito do coronavírus, tá? As 5 teorias da conspiração mais bizarras sobre o novo coronavírus. Criado em laboratório, feito do 5G, urina de vaca, explicações implausíveis revelam criatividade, falta de noção e fixação por Bill Gates entre conspiracionistas. Membro do Centro de Astrobiologia, professor Chandra, afirmou que a fonte mais provável do vírus SARS-CoV-19, que é o coronavírus, era um meteorito que teria atingido o norte da China em outubro de 2019. O que isso tem a ver com a nossa aula de hoje? A gente está falando aqui, nesse caso dessa notícia, ela remete à panspermia, que é uma das teorias da origem da vida na Terra. Tá? Então a gente vai falar um pouco, explicar o que ela é, para ver o que ela tem a ver com essa notícia. Então vamos relembrar algumas coisas aqui, gente. Primeiro, a gente tem 2 vertentes que tentam explicar a origem da vida. O fixismo e o evolucionismo. Qual que é a diferença deles? O fixismo, o nome já está dizendo, é uma coisa fixa, que não muda. Por que não muda? Diz que as espécies são imutáveis, que elas surgiram exatamente da forma como elas são, tá? Então, tem várias origens diferentes, né? Então, o cachorro surgiu do cachorro mesmo, o gato do gato mesmo. Então, tem várias origens. E aqui ainda, ela foi muito aceita até o século XIX, tá? Essa teoria, ela lembra muito o que a gente aprende, por exemplo, na Bíblia, né? Que fala, então, o criacionismo. Mas tem que tomar cuidado, gente. Aqui em biologia, a gente não vai tratar de religião. Então, a gente vai falar do fixismo. Então, criacionismo é uma teoria fixista. Porém, nem todo fixista é criacionista, tá? Então, a recíproca aqui não é verdadeira. Já o evolucionismo, a outra vertente, trata esse assunto de uma forma um pouco diferente. Ele acredita que as espécies evoluem. O que isso significa? Que elas mudam, que elas se alteram ao longo do tempo. Então, elas têm uma origem comum, acredita que a vida surgiu na Terra uma única vez e que dessa única forma de vida foi tendo evolução, foi tendo mutações diferentes e surgiram todas as outras formas de vida existentes hoje e até aquelas que já foram extintas, tá? Então, é a teoria mais aceita atualmente no mundo científico, tá? Então, a gente está falando de biologia, está falando do mundo científico, não está falando do que cada um acredita. Continuando aqui, gente. Uma comparação, então, entre o fixismo e o evolucionismo. Fixismo, a espécie não muda, ela é imutável, ao longo do tempo ela permanece igual. Para o evolucionismo, não. De uma espécie podem surgir várias outras espécies, porque elas se alteram, elas evoluem ao longo do tempo. Tá? Então, essa figura está representando bem a comparação entre as 2 vertentes. Agora vamos ver, então, pensando no evolucionismo, as 3 teorias que explicam o surgimento da vida na Terra. Tá? Primeiro, a biogênese, que vocês já viram na aula passada. O que dizia a biogênese? Que a vida surge de matéria inanimada, de matéria bruta, ou seja, de coisa que não tem vida. Que vocês viram, inclusive, que tinha lá a receita para fazer um rato, que era colocar trigo, roupa suja num quarto escuro. Se a gente colocar isso, vai aparecer um rato ali? Pode ser que apareça, mas não é o trigo, a roupa escura, a roupa suja e o escuro que viraram o animalzinho. Ele apareceu lá porque ele foi atrás de comida, ele gosta de escuro, gosta de roupa suja. Tá? Mas não é as 3 coisas junto que combinaram para virar o rato. Então essa teoria ela foi muito acreditada até um certo tempo, hoje ela não é, ninguém mais acredita nela. Tá? Segunda teoria, que vocês também viram na aula passada, a biogênese. Biogênese diz que um ser vivo só surge a partir de outro ser vivo. Né? A gente vê lá, por exemplo, a mulher grávida aqui vai nascer um novo ser vivo a partir de um ser vivo já existente. A terceira teoria vocês não viram na aula passada, mas eu acho importante falar sobre ela também, que é a panspermia, que tratava a notícia, que diz que a primeira forma de vida veio do espaço. Como assim? Não, então diz que era um ET, vamos dizer, pode dizer assim. Então a gente é descendente de ET? Segundo essa teoria, sim. Mas não é esse ET que a gente vê em desenho, que a gente vê em filme, tá? Seria um organismo parecido com uma bactéria, que veio num meteorito e caiu aqui na Terra, um meteoro. Tá, essa teoria é aceita ainda hoje? É, pode parecer bizarro, mas ela é, tá? E tem vários artigos defendendo ela, inclusive. Só que ela é um pouco mais difícil de acreditar do que a biogênese, que é a mais aceita. Por quê? Porque vamos pensar, para uma bactéria ter vindo para um meteorito e caído aqui na Terra, né? O que tem que ter acontecido? Ela tem que ter resistido à velocidade desse corpo celeste no espaço, ela tem que ter resistido à explosão, porque
cada corpo, né, que entra no espaço, que entra na atmosfera, ele pega fogo, então ela tem que ter sobrevivido a isso também. E também tem que ter sobrevivido ao impacto desse corpo na Terra, né? Então é difícil de acreditar, mas tem gente que acredita. Mas a gente vai falar mais sobre a biogênese, que é a mais aceita ainda hoje, tá? Primeiro, vamos lembrar lá que vocês também viram isso na aula passada, o experimento de Redi. O que Redi fez? Ele quis provar que a biogênese estava errado, porque naquela época dele era muito acreditado ainda. O que ele fez então? Ele fez uma experiência onde ele colocou aqui um pedaço de carne num vidro com uma tampa, um pedaço de carne num vidro aberto. O que ele começou a ver? Que surgiram larvas nesse pedaço de carne que estava com o vidro aberto. No outro não surgiu nada. Mas aí alguém falou assim para ele, mas essa tua experiência deu errado, porque esse vidro que está fechado não deixou o ar entrar. E é no ar que está o fluido vital, precisa para poder aparecer a larva ali dentro. Então ele refez a experiência, acrescentando esse outro frasco, onde ele também vedou, só que com gaze, aquilo que a gente usa para fazer curativo mesmo. Então está fechado, mas tem buraquinho para o ar entrar. Quando ele refez a experiência, aconteceu o que ele esperava novamente. Ó. Esses dois frascos que estão tampados de alguma forma, não apareceu larva. O outro apareceu. Então ele chegou à conclusão que essas larvas que estavam aqui vinham das moscas que estavam ali. Então eclodiram dos ovos que a mosca deixou ali. Então ele conseguiu mostrar que a biogênese estava errada. Só que, algum tempo depois, inventaram o microscópio. E quando eles inventaram o microscópio, eles foram refazer esse experimento e foram ver que tinha ser vivo na carne sim. Mesmo que não apareceu a larva. O que tinha? Micro-organismos, que eles não conseguiam ver antes e que a invenção do microscópio eles conseguiram. Então, de volta, eles pensaram, a biogênese está certa. Até que surgiu uma outra experiência do Pasteur. O que ele fez? Ele colocou aqui um caldo nutritivo, como se fosse uma sopona de caldo, né? Aí, colocou, ferveu para matar todos os micro-organismos que estavam lá. E esse frasco, ele tinha o tal do bico de cisne, que é esse bico tortinho aqui. Então, o ar entrava e ele deixou aquilo ali por dias e nada acontecia. Até que ele resolveu quebrar esse bico de cisne. Passado algum tempo, mudou de cor e ele foi olhar no microscópio e tinha micro-organismos lá dentro também. Então, nesse experimento, ele conseguiu provar o quê? Que esses micro-organismos, eles vinham através do ar. Esse bico de cisne impedia que esses micro-organismos conseguissem chegar aqui no caldo. Então, quando ele quebrou, chegaram, mudou de cor. Tá? Então, esse experimento conseguiu de volta dizer que a abiogênese estava errada. Mas como surgiu o primeiro ser vivo? Porque a gente viu lá que a biogênese e a panspermia não explicam de onde que veio a primeira forma de vida. Diz que um ser vivo só vem de outro ser vivo, mas de onde que veio o primeiro ser vivo? Isso é uma coisa que é mais difícil de explicar, mas que tem duas teorias falando sobre isso também. Primeiro, a hipótese heterotrófica ou heterótrofa, que é lá do Oparin Haldane. O que essa hipótese diz pra gente? Primeiro, naquela época da Terra primitiva, a gente tinha uma Terra com muito trabalho vulcânico, né? Tinha muito enxofre na atmosfera, por exemplo. A gente tinha altas temperaturas, muita chuva, muita radiação solar. E tudo isso acarretou em quê? A gente tinha uma atmosfera cheia de metano, amônia, hidrogênio, enxofre. Veja, a gente não tinha oxigênio aqui ainda. Depois, essa situação toda ali propiciou a recombinação dos elementos químicos que já existiam naquela região. Quando eles foram se recombinando, surgiu os coacervados. Coacervado ainda não é um ser vivo, mas ele é o que vai, né, acabar dando origem ali ao ser vivo. Então, o coacervado mais o RNA deu origem ao primeiro ser vivo, ok? Essa hipótese, vamos fazer passo a passo aqui, só para vocês entenderem. O primeiro ser vivo dizia que ele era heterótrofo e anaeróbio, ou seja, ele precisava se alimentar de alguma fonte de nutrientes do meio e ele não respirava, não utilizava o oxigênio. Depois, com o passar de muito tempo, né, eles eram fermentadores ainda, na verdade, né? Se eles não respiravam, eles produziam a energia no corpo deles através da fermentação. Com o passar de muito tempo, diminuiu a matéria orgânica e aumentou o CO2 na atmosfera, porque fermentação libera CO2 na atmosfera. Com o passar de mais algum tempo, surgiram os primeiros seres vivos fotossintetizantes. Quando surgiram esses seres vivos aqui, aí sim começou a aumentar, começou a surgir o oxigênio da atmosfera. E depois surgiram os organismos que fazem a respiração aeróbia, tá? Então, aproveitavam mais energia. Então, a teoria heterótrofa dizia que o primeiro ser vivo, ele era heterótrofo, por isso o nome da teoria, e que ele fazia fermentação, ele era anaeróbio. Esse desenho aqui está mostrando isso para a gente. Ó. Formação da Terra, lá 3,9
bilhões de anos, formação das rochas antigas, depois a origem da vida, depois da origem da vida, a origem da fotossíntese. Ou seja, os primeiros seres vivos eram heterótrofos e ainda não respiravam, a respiração surgiu depois, ok? A outra teoria é a teoria autótrofa. O nome também já está dizendo, vai dizer que o primeiro ser vivo ele era autótrofo, que ele produzia o próprio alimento. Então aqui, ó, o primeiro ser vivo ele era autótrofo, só que não era através da fotossíntese ainda, gente, era através da quimiossíntese. Então ele não utilizava a luz do sol para produzir o próprio alimento, ele utilizava compostos químicos. Então começou a produzir mais energia, surgiram os seres heterótrofos, depois a fotossíntese e depois a respiração aeróbica. Tá? Então a diferença das duas teorias é que uma acredita que o primeiro ser vivo ele se alimentava de nutrientes do meio e essa teoria autótrofa que o ser vivo produzia o próprio alimento. Tá? Então tem essa diferença entre as duas. Um exercício para a gente falar sobre isso, ok? Observe a figura e marque a alternativa que está de acordo com a teoria da biogênese. Então vamos olhar ali o desenho, tá? Espiga de milho e algumas larvas ali. As lagartas surgiram na espiga pelo processo de geração espontânea? Ocorreu uma transformação dos grãos em lagarta? As lagartas apareceram após o desenvolvimento dos ovos depositados por borboletas? Ou as lagartas apareceram em razão do apodrecimento do sabugo e dos grãos? Ou letra E, as lagartas chegaram do espaço através do processo de panspermia? Então pensem aí e vamos responder junto. Então, voltando, gente, biogênese. O que é biogênese? Um ser vivo só aparece a partir de outro ser vivo. Vamos ver então o que está de acordo com isso. Lagarta surgiu da espiga pelo processo de geração espontânea? Geração espontânea é abiogênese, não pode ser. Letra B, ocorreu transformação do grão em lagarta? Também não, é abiogênese do mesmo jeito. Lagarta aparece após o desenvolvimento de ovos depositados por borboletas? Aí sim, né, gente? Então a borboleta, que era um ser vivo já existente, depositou o ovo e a partir do ovo surgiu a lagarta, ok? Então, resposta correta, letra C. Mais um aqui pra gente. Cientistas americanos descobrem no meteorito de Marte, que caiu sobre a Antártida, fortes indícios de vida fora da Terra. Entre as certezas e dúvidas levantadas pelo tal fato, ainda sobre a luz das teorias atuais, podemos afirmar que as primeiras formas de vida surgiram no nosso planeta eram... Como é que eram os primeiros seres vivos do nosso planeta? Então leiam e vamos responder.
Vamos lá, gente, vamos ler junto então para ver qual que é a alternativa correta. Então lá, todas as primeiras formas de vida eram todas autótrofas devido à escassez de alimento nos oceanos primitivos? As primeiras formas de vida eram autótrofas, elas produziam o próprio alimento? Letra B, fermentadoras que utilizavam a energia radiante para produzir suas moléculas orgânicas, elas faziam fermentação? C, heterótrofas que utilizavam substâncias formadas na atmosfera e acumuladas nos mares primitivos? Letra D, fungos primitivos? Fungo surgiu bem depois, gente, nem vamos ficar nessa. Ou elas eram aeróbias? A gente viu que o oxigênio apareceu muito tempo depois, então essas duas últimas já não podem ser. Vamos de volta lá. Elas eram todas autótrofas? Gente, até tem a teoria autótrofa que diz que poderia ser, mas a mais aceita não é autótrofa, é heterótrofa. Tá? Então, de volta, elas eram fermentadoras que utilizavam energia radiante para produzir as moléculas orgânicas? Ou elas eram heterótrofas e utilizavam substâncias formadas na atmosfera e acumuladas nos mares primitivos? Qual dessas duas vocês acham que é certo? Opa, já coloquei aqui. Letra C, heterótrofas, e elas utilizavam as substâncias da atmosfera. Por que não é a letra B? Porque está dizendo que utiliza energia radiante, e a gente viu que elas não faziam fotossíntese ainda, né? Então essa aqui está errada. Mais uma, gente. Em certos locais, larvas de moscas criadas em arroz, opa, não estou conseguindo ler, em arroz cozido, são utilizadas como isca para a pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado na teoria da geração espontânea. Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII. A partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostravam experimentalmente que... Então, o que o teste dos dois lá, o da carne, que aparecia as larvas, e o outro do caldo nutritivo, o que esses dois testes diziam pra gente que estava acontecendo ou que não estava acontecendo? Letra A, seres vivos podem ser criados em laboratório? Letra B, a vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Letra C, o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente? Letra D, seres vermiformes e micro-organismos são evolutivamente aparentados? Ou letra E, vermes e micro-organismos são gerados da matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente? Então, leiam e vamos responder. Vamos lá, gente, vamos responder junto então. Então, vamos ver de volta o que está perguntando. Essa teoria começou a ser refutada. Qual teoria começou a ser refutada? Né? O que eles conseguiram provar com os experimentos deles? Letra A. Seres vivos podem ser originados em laboratório? Não foi isso que eles mostraram. B. A vida se originou no planeta a partir de micro-organismos? Letra C. O ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo pré-existente? É isso que eles conseguiram provar, gente. Né? Que tinha um ser vivo antes e que a partir desse ser vivo apareceram outras formas de vida. Um quiz bem rapidinho aqui pra gente. Esse aqui é mais rápido, tá? Qual das alternativas abaixo está incorreta? Letra A. Para o fixismo, as espécies são imutáveis? Letra B. Segundo biogênese, um ser vivo descende de outro? C. Para o evolucionismo, as espécies vão sendo melhoradas ao longo do tempo? Ou letra D. A panspermia acredita que descendemos dos ETs. Então, qual delas que está incorreta?
Esse aqui tá facinho, né, gente? Ou tá difícil? Vamos ver então o que vocês responderam. Para o fixismo, as espécies são imutáveis? Sim, essa tá verdadeira. Então não é isso que a gente quer a incorreta. B, segundo a biogênese, um ser vivo descende de outro? Correto também. C, para o evolucionismo, as espécies vão sendo melhoradas ao longo do tempo? Isso está errado, gente. O evolucionismo não fala que as espécies são melhoradas, ele fala que elas se alteram ao longo do tempo. Ok? Ah, eu tinha marcado a letra D, porque a gente descende de ET. Se a gente pensar segundo a panspermia, sim, a bactéria veio, é uma bactéria extraterrestre, chegou aqui e a gente descende deles, tá? Então a que está incorreta é essa aqui. Evolucionismo não fala em melhoramento, fala em evolução, ok? Mais um. Segundo a teoria heterótrofa, o primeiro ser vivo era heterótrofo, anaeróbio e fermentador, autótrofo, aeróbio e quimiosintetizante, heterótrofo, aeróbio e fermentador ou um coacervado. Qual que tá certo?
E aí, gente, conseguiram? Essa aqui parece um pouco confusa, mas vocês vão ver que está bem tranquilo também. Então, o primeiro ser vivo era, segundo a teoria, heterótrofa. Heterótrofo? Sim. Ele era anaeróbio? Sim, não tinha oxigênio naquela época. E ele era fermentador, ok? Então, letra A. Gente, esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem sozinhos, tá? Porque tá bem tranquilo também, para ver se vocês entenderam o que a gente falou até agora sobre as teorias da origem da vida. Vamos então seguir o conteúdo aqui. O que é um ser vivo? Vocês também viram isso na aula passada. Quando a gente olha para um objeto, como é que eu sei que ele é um ser vivo ou que ele não é um ser vivo? Então vamos ver o que tem que ter um ser vivo. Ele tem que ter essas características. Célula. Ele tem que ter metabolismo. O que é metabolismo? Ele cresce, ele come, né? Ele faz um monte de coisa no corpo dele, reações químicas para poder se manter vivo. Material genético, DNA, RNA. Reprodução. A intenção de todo ser vivo na Terra é reproduzir, tá? Mutação e evolução estão relacionadas às duas coisas. E resposta a estímulo. Por exemplo, mas uma planta responde a estímulo? Sim. Ela responde, por exemplo, ao estímulo do sol, ao estímulo da terra. Tem planta que responde ao estímulo do toque, a dormideira, você encosta nela, ela fecha as folhinhas. Então, responde a estímulo sim, tá? Então, essas características são características de seres vivos. Tá, mas pensando nisso, quais são os reinos de seres vivos que a gente tem? Monera, das bactérias, plante, das plantas, animalia, animais, fungi, dos fungos, e ainda o protooctista, que coloca lá os protozoários e as algas, ok? Então, estão aqui os nossos reinos. E o vírus, que a gente falou no início da aula? Ele não é bactéria, ele não é fungo, ele não é animal, ele não é vegetal, ele não é protozoário e não é alga. Ele tem um reino para ele, é ser vivo, não é? O que a gente pode dizer sobre os vírus? Gente, os vírus ainda é um impasse para a biologia, tá? Então, tem cientista que acredita que ele é um ser vivo, tem cientista que acredita que ele não é um ser vivo. E o que a gente tem que saber? Quais características que ele tem de ser vivo, qual característica que ele tem de matéria bruta, tá? O que você vai acreditar é com você, mas você tem que saber as características dele. Então, o vírus, ele tem DNA ou RNA, então ele tem ácido nucleico, é uma característica de ser vivo. Ele é capaz de reproduzir, se autoduplicando, também é característica de ser vivo. Ele é capaz de mutar e evoluir. Por isso que a gente pega a gripe tantas vezes ao longo da vida, né? Porque o vírus está sofrendo mutação. Por isso que o coronavírus, que acredita-se que era um vírus de animal, conseguiu atingir os humanos, porque sofreu mutação, tá? Porém, ele tem algumas outras características que não é de ser vivo. Qual? Ele não tem célula. A gente falou que todo ser vivo tem célula. Esse não tem. E não tem metabolismo próprio, ou seja, se ele não estiver dentro do hospedeiro, ele não consegue fazer nada, ele não consegue evoluir, não consegue replicar, não consegue fazer nada. Então, se um dia todos os cientistas falarem assim, vírus é ser vivo, ele vai ser o único ser vivo que não tem célula, ok? Então, esse slide é bem importante para vocês saberem as características que o vírus tem. Organização dos seres vivos, gente, para a gente ir encerrando a nossa aula ali. Eles têm um monte de organização diferente. Então, a organização menor que a gente está vendo aqui, cadê onde está começando, é o átomo. Então, do átomo, juntando vários átomos, a gente forma uma molécula. Várias moléculas juntas vão se agrupando para formar uma organela. As organelas formam a célula. A gente vai estudar bastante a célula, tá? Então vai falar muita coisa de célula ainda. Várias células com funções parecidas acabam formando um tecido. O tecido forma, por exemplo, um órgão. Aqui está mostrando o osso, né? Todos os ossos do organismo vão formar um sistema ósseo, por exemplo. Todos os sistemas do organismo vão formar o organismo. Vários organismos da mesma espécie formam uma população. Quando eu coloco esses organismos com espécies diferentes da dele, a gente forma uma comunidade. E quando eu considero, além dos fatores bióticos, que são os seres vivos, os abióticos, que estão na região, eu tenho um ecossistema. E a união de todos os ecossistemas do planeta a gente chama de biosfera, tá? Então isso aqui está mostrando, que vocês já viram na aula passada, só para revisar a organização dos seres vivos. Um exercício para a gente aí, gente. Para um organismo ser considerado vivo, algumas características devem estar presentes. Analise as alternativas a seguir e marque o único atributo que não é encontrado em todos os seres vivos. Letra A, hereditariedade. Letra B, capacidade de responder a estímulos. Letra C, corpo formado por várias células. Letra D, capacidade de evoluir. Ou letra E, metabolismo. O que não tem no ser em todos
Aí, gente, esse está bem fácil, né? Então vamos lá ver qual que é a resposta correta. Todos eles têm hereditariedade? Eles têm capacidade de reproduzir, então sim. Capacidade de responder estímulos? Verdade também. Corpo formado por várias células. Para começar, se a gente for considerar o vírus um ser vivo, ele já é um ser vivo que não tem célula. E tem ser vivo que tem uma célula só, os unicelulares, né? Por exemplo, as bactérias. Então essa alternativa está errada. Era isso que a gente queria. Pessoal, tem mais exercício aí para vocês, tá? Tem uma lista de exercícios que vai chegar para vocês fazerem, então façam, prestem atenção, tirem dúvida. Na próxima aula a gente vai começar a abordar conteúdos novos, tá? Essa aqui foi só para rever. Então eu espero que vocês tenham gostado e espero vocês na próxima aula.